Ontem o governo do Estado decidiu suspender as negociações com o Fórum dos Servidores. Na verdade, o governador estabeleceu um grande engodo nesses últimos meses, tentando mais uma vez enganar a categoria dos servidores públicos do Paraná, e na verdade fez o que já estava programado desde meados desse ano, quando foi suspensa a tramitação, o recesso parlamentar e a tramitação e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na medida em que o governo precisa alterar a Lei de Diretrizes, tirando desta lei o reajuste salarial, resultado do acordo da greve de mais de 40 dias de 2015, que estabeleceu a database em janeiro, o reajuste, depois a volta à database em maio, com o reajuste entre janeiro e maio. Acenando apenas com o pagamento das promoções e progressões, são direito constitucional e ele teria que pagar de qualquer maneira, senão agora, através de uma ação judiciária, precisa demorar. E que não, as promoções e progressões não afetam, não atingem todos os servidores, apenas uma parte deles. Apesar do Fórum dos Servidores suspender a greve, e o maior sindicato de todos, a PP Sindicato, que é um dos maiores sindicatos, é o maior sindicato do Paraná, um dos mais importantes, não só do Paraná, mas do Brasil e da América Latina. O sindicato orientou pela suspensão da greve e reabertura das negociações, mas infelizmente o governador revelou o seu verdadeiro interesse do seu secretário todo-poderoso, Mauro Ricardo, que foi manifestado, diga-se de passagem, como repito, desde junho. Aliás, o governador chegou a articular uma base de apoio a partir de sindicatos patronais e principalmente sindicatos rurais, pequenos sindicatos de diversas cidades do Paraná, que tiveram a petulância de remeter aos deputados uma solicitação que nós estávamos em crise, que todos pagam a crise, menos o servidor, que estava na hora dos servidores públicos pagarem pela crise do Brasil e do nosso Estado. Mas no domingo, o governador deu uma entrevista no jornal O Estado de São Paulo. Eu vou ler apenas um trecho da entrevista do governador. O repórter da Folha pergunta: o senhor pensa em chamar o sindicato para restabelecer a relação? Não tem conversa, ponto. Há um aparelhamento político do sindicato. Essa última greve com ocupações de escola ajudou a mostrar o que aconteceu em 29 de abril, quando houve em 2015 conflito entre polícias e professores diante da Assembleia Legislativa. As pessoas começaram a compreender o que os sindicatos querem. Eles querem confusão, querem desgaste político, querem defender o Lula e a Dilma. Essa foi a posição do governador no jornal A Folha de São Paulo. Ou seja, ele escancara a sua posição, até, eu não gosto de usar esse tipo de expressão, mas de uma forma, digamos assim, cínica, com os servidores públicos, que são mais de 200 mil no Paraná. Imaginem, 200 mil servidores públicos. Mas eu acho que esse poder legislativo tem condições de atuar agora, mostrar sua autonomia, sua independência. Tem condições de barrar a emenda que vem do governo do Estado, tirando da Lei de Diretrizes Orçamentárias a obrigação do reajuste da database. E tem condições também, aliás, tem condições de, num pequeno, num item da emenda, deputado Nibeli, eu acho que a base do governador pode ficar de acordo com o governador nesse item, que é o item de tirar o fundo de participação dos estados da distribuição com os demais poderes. Porque na emenda que foi mandada, o governador pede isso aos deputados. Porque o Paraná, antes do governo Pessutti, ele não dividia os recursos do FPE para os demais poderes. Então, eu acho que nós podemos votar dessa forma, são 460 milhões de reais, através de uma emenda que vou apresentar com os outros deputados. Se a Comissão de Orçamento anular a solicitação do governador para essa distribuição, nós podemos fazer uma emenda e que os 460 milhões não sejam divididos mais entre os poderes, porque o poder judiciário, o poder legislativo, que já devolve recursos para o Estado, para o Poder Executivo, e a promotoria pública, eles têm muito mais recursos, não é isso que vai deixar os mais pobres. Esses poderes vão poder dar o reajuste para os seus servidores, mesmo sem esse recurso, como a Assembleia já faz.
E nós teremos, então, 460 milhões a mais para o ano que vem, através da negociação, da pressão, da luta sindical, que deve ser cada vez mais forte no Paraná. Nós possamos, então, auxiliar os servidores a conquistarem seu reajuste, que é o mínimo que os servidores têm direito, que é o reajuste pela inflação. Então, é esse apelo que faço a todos os senhores deputados. Nós vamos apresentar uma série de emendas e o Poder Legislativo tem a possibilidade de fazer um grande avanço aquilo que o todo-poderoso senhor Mauro Ricardo não quer e o projeto do governador Beto Richa. Ontem nós conversávamos com os professores, servidores, inclusive participaram também dirigentes dos sindicatos da Andes, das universidades, e eles têm uma clareza de que o governador está ganhando tempo para simplesmente não dar aumento nenhum ano que vem. Aproveitando a crise do Rio de Janeiro e de outros estados da federação, que são bem diferentes do Paraná, que é outra análise que tem que ser feita, e simplesmente não dá aumento nenhum. Nós teremos o final do ano com muito trabalho, o ano que vem de muita ação, de muita militância. Só a força do movimento social pode barrar as forças conservadoras se querem mudar o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil, aprofundar a desigualdade, a concentração de renda e o autoritarismo. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.